Para nós compreendermos bem essa questão, nós devemos entender o seguinte: a lei mosaica, ela teve os seus destinatários originais, que não somos nós. Se nós lermos lá Êxodo capítulo 20, a Bíblia deixa claro, né? Acho que a gente poderia ler Êxodo capítulo 20, versículos 1 e 2. Então, nós poderíamos perguntar para a nossa audiência, quantos que estão nos ouvindo foram tirados do Egito, né? Porque aqui o texto diz: falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quem foi tirado literalmente do Egito? Aqui não é sentido espiritual, é sentido literal. Então estes são os destinatários originais, é o povo de Israel, tirado da terra do Egito. O povo de Israel é o destinatário original da lei mosaica. Aqui temos o resumo da lei, os 10 mandamentos, que a função deles era também levar o povo a lembrar-se de toda a lei. É bom que se diga isso. Os 10 mandamentos não é a totalidade da lei, é apenas a parte que ajudava o povo a memorizar toda a lei, né? Então, quando lembrava daqueles 10 mandamentos, havia outros atrelados a esses mandamentos, a esses 10 que eram os principais, mas que se desdobravam em vários outros mandamentos. Os israelitas são os destinatários originais. Agora veja que interessante, a lei, quando nós estudamos Êxodo, Números, Levítico, quando nós estudamos também Deuteronômio, que é uma repetição das leis apresentadas, com alguns destaques, com algumas ênfases especiais, a gente percebe que a lei tinha 3 aspectos. Quais são esses 3 aspectos? O aspecto cerimonial, as festas que os israelitas deveriam observar, a questão do sábado, tudo isso está ligado ao aspecto cerimonial. Mas, além disso, tinha o aspecto civil, que também é chamado de aspecto judicial. Ali nós vemos as penas, né? O povo era apenado de acordo com os seus pecados. Então, tudo aquilo, veja que havia casos em que a punição era capital, eram penas pesadas também para quem se desviasse dos caminhos do Senhor e não quisesse obedecer. E tinha também o aspecto moral. Então veja, cerimonial, civil e moral, para os destinatários originais. Infelizmente, há muita gente hoje em dia que quer trazer aquilo tudo para hoje. E a salvação hoje é pela graça, que a Bíblia é muito clara, que a lei foi dada a Moisés, por isso que é chamada lei mosaica, ou lei de Moisés, não que saiu da cabeça de Moisés, foi Deus que deu a lei, mas como Deus deu a Moisés para ele retransmitir ao povo, a lei é chamada textualmente na Bíblia de lei de Moisés. Alguém às vezes diz: não, não é lei de Moisés, mas está escrito, é só você ler com atenção. O termo lei de Moisés aparece, inclusive nos profetas, porque é Deus que deu a lei a Moisés. Para o povo israelita, nós não somos destinatários originais. Agora, se você ler com atenção o ensinamento de Jesus nos evangelhos, especialmente em Mateus 5 a 7, nós tivemos um trimestre todo sobre isso, de escola dominical, sobre o Sermão do Monte, e deu para estudar bem isso. Aqui eu vou fazer apenas um resumo. Mas se você ler Mateus 5 a 7, você vê que Jesus, dentro, no âmbito do reino de Deus, ou seja, algo que é para nós hoje, Jesus menciona a lei mosaica, não no seu aspecto cerimonial, nem no aspecto judicial. Ele cita alguma coisa do aspecto judicial, mas ele deixa claro que não tem mais nada que ver conosco. Imagine, por exemplo, o adúltero hoje sendo apedrejado. Não, não é esse o sentido. O adúltero era apedrejado. Só que Jesus falou: aquele que atentar numa mulher com intenção impura, no seu coração já cometeu adultério com ela. Mas Jesus não defendeu a pena capital, né? Claro que o adúltero, se ele não se arrepender, ele já está morto espiritualmente e ele vai continuar assim, ele tem que se arrepender. Mas a salvação hoje é pela graça. Nós não vamos apedrejar literalmente alguém que comete adultério. Nós estamos no tempo da graça. Mas Jesus, lá em Mateus 5 a 7, ele faz menção de 6 antíteses. O que são antíteses? É quando Jesus citava a lei
Ou ele perguntava, ouviste o que foi dito? E citava a lei. E em seguida ele dizia, eu, porém, vos digo, Jesus como Deus, que Jesus é o Deus homem, ele tem autoridade para reinterpretar a lei e apresentá-la dentro do contexto do reino de Deus. Até porque o destinatário é diferente. Hoje a igreja é formada por judeus e gentios que se convertem. Então, aqueles que estão convertidos, aqueles que fazem parte do reino de Deus e da igreja mais precisamente, tem também a lei do evangelho. Não é aquela lei mosaica, né, com todo aquele cerimonialismo. Aquele cerimonialismo não é para nós. O cristianismo não é cerimonialista. Nós temos as nossas cerimônias, tal, mas elas têm uma importância secundária, não tem nada a ver com a salvação. Ninguém está participando de cerimônias quanto à salvação e tal, se bem que a salvação no Antigo Testamento também era pela graça, mas era necessário obedecer aqueles mandamentos. Deus exigiu isso do povo de Israel, até para a proteção do próprio povo, para que houvesse ordem. Hoje, na dispensação da graça, Jesus apresenta 6 antíteses. 6 antíteses. Ele diz, ouviste o que foi dito? Não matarás? Eu, porém, vos digo, e tal, aquele que disser uma palavra contra o seu irmão. Veja como Jesus ele amplia. Ele não cancela aquele mandamento que diz respeito ao assassinato, não matarás, no sentido de homicídio. E Jesus acrescenta o fato de que nós podemos também matar pessoas espiritualmente falando. E João depois amplia isso também, falando do homicídio no plano espiritual. Jesus fala do adultério no aspecto mental também. Aquele que atentar numa mulher, no seu coração já cometeu adultério com ela. Jesus fala de outras coisas também. Dente por dente, olho por olho, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau e tal. Se ele pedir a sua túnica, dê também a capa, ou vice-versa, né? Se pedir a capa, dê também a túnica. Ao contrário, né? Então, veja, o que acontece é que nós temos a lei do evangelho, mas o que eu quero enfatizar com isso? A parte cerimonial, no caso do sábado, não tem nada a ver conosco. Então, o cristianismo não é cerimonialista. Irmão Ciro, mas e o domingo? E o domingo? Para nós, o domingo não tem o mesmo valor que o sábado tinha para os israelitas. Quem diz isso está forçando a Bíblia a dizer o que ela não diz. Claro que o domingo é importante. O domingo, para nós, é considerado o dia do Senhor, é o dia que nós temos a escola dominical, é o dia principal para a reunião, porque é um dia em que a maioria das pessoas não trabalha. Então, é um momento em que nós podemos nos reunir na casa do Senhor, domingo. Mas não quer dizer que nós temos um mandamento, como os israelitas tinham, no caso do sábado. Alguém que não tem uma visão como a nossa, porque a nossa visão ela é dispensacionalista. O dispensacionalismo é uma forma hermenêutica de interpretar a Bíblia, que vê a presente era, né, da igreja como uma dispensação pela qual não temos nada que ver com a lei mosaica. Agora, os irmãos que não são dispensacionalistas, eles querem, na verdade, transportar tudo aquilo que foi transmitido aos israelitas para os dias de hoje, num plano espiritual, e querem fazer substituições. Então, hoje não é o sábado, é o domingo substitui o sábado. Não é bem assim, porque o sábado para os israelitas tinha um peso. Para nós não tem o mesmo peso. É importante, é o dia do Senhor, como nós chamamos, mas não é o dia em que nós devemos guardar. Nós não guardamos. Paulo até falou aos Gálatas que nós não guardamos dias, meses, festas. Exatamente. O cristianismo não é cerimonialista. Nós temos as nossas festas, nós temos as nossas festividades, mas elas não têm o mesmo peso como tinha para os israelitas. É isso que nós devemos observar. Então, nós não precisamos guardar o sábado. Tem aí um grupo de pessoas que guardam o sábado e que até atrelam a salvação, os sabatistas e tal. Mas nós não prezamos isso, porque o próprio Senhor Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ora, se o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, logo o homem, o ser humano, tem domínio sobre o sábado.
O Senhor não fez o sábado para que ele nos domine. É esse o sentido. Nós devemos servir a Deus, na verdade, todos os dias, em espírito e em verdade, e sempre estar de prontidão na presença dele.